Mas, espero que você também me visite. Não vou permitir que fique definhando no seu velho castelo. Você irá trabalhar no meu aperfeiçoamento, enquanto eu vou armá-la para a luta da vida, respondeu Dinah já recomposta e readquirindo rapidamente o bom humor. A partir desse dia, as amigas passaram a encontrar-se assiduamente. Apesar do abismo que separava suas opiniões e convicções, elas se aproximaram, discutiam, julgavam uma outra, mas sem qualquer amargura ou ressentimento. A energia de Dinah e sua grande experiência em relação ao mundano e da vida em si influenciavam Dagmara, apesar desta desaprovar muitas atitudes da amiga. Dinah, por sua vez, apegou-se sinceramente a Dagmara, que era a única pessoa cujo conselho ouvia e pelo qual estava pronta a sacrificar algo. Essa proximidade não agradou nada a Desidério e ele, certa vez, expressou a Saint André sua surpresa sobre Detinha em permitir que sua filha visitasse uma pessoa tão leviana e de reputação duvidosa. Concordo com o barão, cuja opinião é que a condessa Dagmara não precisa temer nenhuma contaminação moral. Já a sua influência pura pode ser benéfica para a senhora Rambash, respondeu calmamente o conde. E a conversa mudou para outros assuntos. Desidério ocultou a insatisfação e mais tarde, com a sagacidade que lhe era peculiar, evitava encontrar as duas amigas juntas, visitando-as separadamente. Entretanto, um dia o infeliz acaso trouxe Dagmara à casa de Dinah, justo quando lá se encontrava Valenrod. A conversa ficou amena e Desidério retirou-se rapidamente, alegando problemas no serviço. Mal ele saiu, Dinah soltou uma forte gargalhada. Notando o espanto de Dagmara, ela observou ironicamente: você percebeu como o pobre barão ficou calado e sisudo? Ele estava se sentindo como uma raposa que caiu na armadilha. E por quê? Porque, em sua presença, ele deve portar-se como arcatão, e isso o impedia de fazer o papel de conquistador na minha frente. Preciso contar-lhe que ele quer ser meu amante e... Ela calou-se por um instante, percebendo que o rosto de Dagmara enrubescera. Ah! Está com ciúmes, querida? Bem, neste caso prometo-lhe que, para sua satisfação, vou botá-lo para correr. Mas é claro que não. Não me interessam as aventuras do tenente Valenrod. E se você quer sujar-se, arrumando um amante, para mim pouco importa quem ele seja. Não importa o que digam, mas amo a vida, o amor e brilhantes. E o pensamento de ter um amante há muito não me assusta. Mas, Deus me livre escolher o Desidério, quando percebo que isto não lhe agrada. Francamente. E para quê? Posso trocá-lo pelo Conde de Stahl. Ele é mais rico e, o principal, mais generoso que Valenrod. Você enxerga nele inúmeras qualidades ideais? E eu lhe digo que é igual aos outros e ainda pior, porque quer deliciar-se sem abrir a carteira, pensando que só a pessoa dele já é suficiente. Este tipo de homem não terá sucesso com mulheres que se respeitam. E eu, decididamente, não farei nenhum sacrifício, desistindo do seu amor desinteressado. Dagmara nada respondeu e baixou a cabeça. Realmente, ela tentava encontrar em Desidério boas qualidades, pelo fato de ele agradar-lhe mais do que os outros, e agora uma voz interior soprava-lhe que Dinah estava certa. Este sentimento ficou mais forte quando ela percebeu que Desidério repentinamente começou a tratar Dinah com ódio mal disfarçado. Criticava a sua falta de moral, sentia a pena do marido e dava a entender que ela saía com um dos seus colegas. Dagmar achou que era seu dever avisar Dinah dos boatos que corriam sobre ela, mas esta só fez rir. Caluniando-me, o Sr. Valenrod tenta vingar-se da derrota. E eu zombo de sua fúria. Ah, se você visse a cara do conquistador irresistível quando mantive a minha promessa e botei-o para fora de casa. Capítulo 9. Naquela época, uma notícia inesperada deixou Dagmara muito preocupada e provocou longas discussões na corte do duque. O velho médico do duque faleceu e todos esperavam que o lugar do falecido fosse ocupado pelo seu genro e assistente, mas Franz Eric nomeou para aquele alto e bem remunerado posto um médico muito jovem que obtivera grande notoriedade, graças a algumas curas incríveis. Este escolhido do destino não era outro senão Lothar Reger que, afortunadamente, conseguirá salvar a filha do duque, já à beira da morte. Ao saber da nomeação do amigo de infância, Dagmara ficou felicíssima e foi imediatamente visitar Dinah para contar a novidade. Mas a preocupação e a palidez desta obrigaram Dagmar a refletir e chegar à conclusão que Dinah ainda guardava pelo seu ex-namorado um sentimento que não saberia dizer se era amor ou ódio. A chegada do novo médico-chefe, sua apresentação à corte e as visitas, tudo isso foi tema dos assuntos da cidade durante uma semana.
Uns não cansavam de elogiar o conhecimento, a amabilidade e a bela aparência do recém-chegado, outros, em sua maioria partidários do pretendente ao cargo, criticavam o jovem médico de todas as maneiras, acusando-o de materialista, ateu e radical, transformando-o quase num criminoso nacional e inimigo do duque. Dagmar irritava-se com tais críticas, lançando-se ardentemente em defesa do amigo e aguardando com impaciência ver pessoalmente em que ele se transformará depois de todos aqueles anos. Finalmente, uma semana depois, uma luxuosa carruagem parou em frente à vila egípcia e o criado entregou a Dagmar o cartão de visitas do Dr. Heiger. Contente, ela ordenou que o recebessem e correu ao seu encontro. Encontrarão-se no gabinete anexo à sala de visitas. Finalmente você apareceu, Lothar. Eu já imaginava que você havia esquecido-se de mim. Exclamou, estendendo-lhe ambas as mãos. O rapaz segurou-as e por várias vezes levou-as aos lábios. Você me repreende por algo em que também não acredita. Mas antes de desmentir a sua não merecida suspeita, permita-me agradecer por esta recepção tão amigável que nem ousava esperar, respondeu Lothar, olhando-a com gratidão. Dagmar riu. Você não tinha motivos para imaginar que iria recebê-lo com cerimônias. Venha comigo. Quero mostrar-lhe a sala de visitas e a biblioteca. Meu pai está ocupado no laboratório, e não posso agora apresentar você a ele, mas fica para o almoço e, enquanto lhe sirvo o desjejum, nós conversaremos. Isto se concordar em ser nosso prisioneiro. Entrego-me inteiramente à sua disposição e, se me permitir, ficarei aqui pelo tempo que Tenhalzer passou na gruta de Vênus. Dagmar, que subia a escada à sua frente, virou-se e ameaçou-o com o dedo em riste. Nota-se que o amor ocupa seus pensamentos. Não é à toa que dizem que você virou a cabeça de todas as mulheres da cidade. Aliás, isto é desculpável, você é um rapaz muito bonito. Pelo amor de Deus, Dagmar, não fale assim. Mesmo que a sua opinião seja lisonjeira para mim, ela já foi dita por tantas bocas pouco simpáticas que, francamente, estou farto. Calma. Nem sempre vou mimá-lo com elogios, respondeu ela, rindo. Após o desjejum, os jovens passaram para a pequena sala de visitas. Dagmar pediu-lhe que contasse o que acontecerá durante todo aquele tempo de separação. Lothar descreveu de forma sincera e entusiasmada todas as peripécias de sua vida de trabalho, lutas, infortúnios, e finalmente, o triunfo, quando chegou ao topo, adquirindo a independência financeira. Quando terminou seu relato, houve um prolongado silêncio. De repente, Dagmar aproximou-se e perguntou, Lothar, por que não faz as pazes com o seu pai? A pobre tia sofre muito com o desentendimento entre vocês. Heiger suspirou profundamente. Meu pai não quer isto. Ele não pode perdoar as minhas convicções antirreligiosas e também o fato de ter trocado a carreira de pastor pela medicina. Entretanto, será que dá para comparar a mísera subsistência de um pastor de aldeia à posição brilhante que conquistei e que me dará independência e tranquilidade na velhice? E você continua a não crer em Deus? Perguntou baixinho e timidamente Dagmar. O jovem médico levantou a cabeça e seus olhos flamejaram. Mais do que nunca, duvido da providência. É preciso ver como vejo todo dia a morte, sofrimentos e miséria sob todas as formas. É preciso visitar todos aqueles horríveis covis onde vegetam e morrem os desafortunados para não acreditar na invenção da misericórdia divina. Eu não poderia ser um sacerdote, pois é o sacerdote que vem para consolar estes infelizes, falando-lhes de misericórdia que não existe, de justiça que é a mais cruel das injustiças, ou ainda prometendo distante paraíso como recompensa pela vida, que foi um inferno para eles. E ainda ameaça a menor queixa com a ira celestial que condena e dizima estes pobretões, antes mesmo que eles pequem. Não, eu nunca vi um Deus justo e bom, por todo lugar, o destino do homem é dirigido pelo cego, bruto e impiedoso acaso. Dagmar abaixou a cabeça. Ela lembrou das dúvidas que perturbavam a sua consciência, à medida que o seu conhecimento aumentava e transformavam a sua ideia inicial do Deus patriarcal, bondoso e simples, a quem dirigia as suas preces infantis. Dagmar, você também não acredita em Deus como antes? Exclamou Lothar, captando a expressão estranha no rosto da moça. A jovem levantou a cabeça e o seu olhar límpido e tranquilo como um raio de luz iluminou os olhos sombrios e flamejantes do seu interlocutor. Não, Lothar, eu creio em Deus com todas as forças do meu espírito, mas entendo-o de forma diferente da que achava anteriormente.
Agora, para mim, ele já não é mais o Deus do Velho Testamento, parcial, vingativo e intolerante, ou seja, uma imagem distorcida do Ser Supremo, na forma que criaram para si as pessoas, rebaixando-o ao nível de seus interesses vulgares e dotando-o de suas próprias ambições e fraquezas. Não. O Deus que venero é uma força criadora que dirige o universo, um Ser Supremo que não pode ser compreendido pela nossa fraca mente. Ele paira sobre este universo infinito e incomensurável como ele próprio, em permanente criação e mantém a ordem e a harmonia que nós vemos por todo lugar no infinito com suas leis imutáveis. A vontade dele, que não podemos entender, dirige com igual distinção a vida e o destino, tanto de uma nebulosa quanto de qualquer átomo. As leis químicas estabelecem a permuta de todas as substâncias, mas a existência destas leis imutáveis garante a harmonia de suas interrelações, pois estas leis são as mesmas para tudo no mundo, desde o átomo até as estrelas. Isto significa que Deus não julga e nem condena. O próprio homem transgride as leis às quais é submetido, alterando com isso o equilíbrio e transformando-se em vítima da própria desordem. Os grandes pensadores dos templos chamaram Deus de indefinível. Aquele que sempre existiu e não tem fim. Deste ponto de vista, Deus é o início de tudo que existe, de cuja grandeza temos somente uma vaga ideia, que está longe demais das nossas misérias humanas e não pode ser confidente das nossas tristezas. Apesar disso, existe uma ligação direta de nós com o Ser Supremo, é a prece sincera e fervorosa, um impulso de nossa alma, que é originária de sua respiração e que através de purificação e sofrimento, almeja retomar novamente a fonte de origem. O rosto encantador de Dagmar animava-se à medida que expunha a sua crença e a luz do conhecimento superior luzia em seu olhar. Lothar ouvia-a em silêncio, como se estivesse encantado. A grandeza desse conceito filosófico de Deus deixava-o perplexo, abalava as suas convicções materialistas e enfraquecia as armas cunhadas contra o Jeová de Moisés. De onde aprendeu isto? Quem lhe ensinou tal conceito de Deus? Sou pupila do meu pai adotivo, que passou muito tempo na Índia, estudando a sabedoria dos antigos. Diante das grandes verdades ensinadas e comprovadas por esta ciência antiga, o ateísmo derrete como cera no sol. Lothar, aquela benéfica não existência que aparentemente consome a existência humana com um gás decomposto? Não existe. A alma humana é indestrutível e eterna, como aquele que a criou, e a morte é simplesmente um tipo conhecido de transformação de matéria, que passa, sob certas condições, do estado sólido para gasoso. Você sabe que na natureza nada se perde, transformando-se e vivendo sob nova forma. Acrescente aos seus estreitos conhecimentos a ciência do ocultismo, estude o enorme campo do espiritismo, a função capital da influência do espírito sobre o corpo e então você obterá a verdadeira chave para aliviar realmente o sofrimento humano. Meu pai não é médico, mas cura doenças reconhecidas como incuráveis pela sua medicina. Lothar ouvia-a com os olhos brilhando. Tudo o que me disse é por demais interessante. Você está abrindo para mim ideias novas e surpreendentes, que coloco acima do palavreado vazio clerical com o paraíso chato e o inferno infantil. Estou querendo, cada vez mais, conhecer o seu pai adotivo. Você o verá no almoço. Espero que ele me permita visitá-los mais vezes, para descansar do meu trabalho cansativo. Muitas vezes me sinto só e fraco. Você sabia que aqui na cidade mora Dina, sua antiga paixão? Só que ela está casada com o engenheiro Rambash, informou Dagmara, sorrindo maliciosamente. Um sorriso de desprezo passou pelos lábios do jovem médico. Numa das casas que visitei, encontrei a senhora Rambash, mas fiz de conta que não a conhecia. Por quê? Você ainda sente raiva por ela ter casado? Eu sei que você era louco por ela e queria casar. Felizmente não o fiz e ela foi suficientemente esperta para casar sem me esperar, respondeu zombeteiramente Lothar. Mas Dina é muito bonita e tem muitos admiradores. Até demais. Ouvi sobre isso boatos não muito lisonjeiros ao seu marido. Além do mais, ela não me agrada. Seus modos são muito espalhafatosos e seu olhar demasiadamente atrevido. Mesmo sendo um materialista, nas mulheres eu procuro ideais e aquele imperceptível encanto benéfico. Pobre Dina. Ela ficará muito desapontada quando perceber quão severamente você a julga. Suspeito que ela guarda de você as melhores recordações, disse Dagmara, rindo. Mas venha. Já estão chamando para o almoço e meu pai não gosta de esperar. A partir desse dia, Lothar virou um assíduo visitante da vila e passava lá todas as suas tardes livres. Nessas visitas sempre começavam barulhentas mas amigáveis discussões entre o velho sábio ocultista e o jovem ateu,
cada um defendendo as próprias teorias. Lothar ficava vermelho e nervoso quando Dettingen afirmava que todos os médicos são ignorantes, que tateiam na escuridão da matéria e se negam terminantemente a iluminar esta escuridão com a luz da alma. Saint-André por vezes estava presente às discussões, mas a sua participação sempre era modesta. Ele passou a diminuir as suas visitas a Dettingen. O rapaz percebia que o seu sentimento por Dagmar assumirá dimensões perigosas, e como a garota tratava-o como um irmão, ele receava dar maior vazão a seu amor, que o deixaria infeliz. Já Desidério continuava a visitar a casa de Dettingen. Só que agora ele era motivado pelo surdo ciúme do jovem médico, mas, para evitar suspeitas comprometedoras, ele com a sua típica irracionalidade e ambiguidade continuava a cortejar Berta Domberg. Desidério executava tão bem suas manobras que as comadres da cidade se atrapalhavam e não conseguiam decidir qual das duas moças tinha maior chance de ser a escolhida. Dagmar era muito observadora e percebeu que Saint-André amava e, por isso, analisava seriamente o próprio coração. Ela se afeiçoou muito àquele simpático rapaz, mas, infelizmente, só sentia por ele amor fraternal e o pensamento de casar com ele repugnava-a. Quanto a Desidério, ela sentia algo bem complexo, que por vezes não entendia. Em sua presença, ela sentia um surpreendente bem-estar e parecia que dele emanava uma vitalidade, enchendo-a de novas forças e energia. Quando Desidério deixava de aparecer por alguns dias, ela era dominada por um torpor e um estado de nervos crescente que desapareciam imediatamente com a chegada do rapaz. Ela chegava a adivinhar a sua vinda pela sensação agradável de calor e um tremor interior que a irritavam, ainda que, após esses indicadores infalíveis da chegada do barão, seguisse-se um bem-estar geral. Um acontecimento inesperado convenceu ainda mais Dagmar de que Desidério tinha sobre ela uma inexplicável influência. Certa vez, numa reunião no palácio da duquesa enviuvada, a alta roda ocupava-se do jogo da moda, a adivinhação de pensamentos. Desidério desempenhava o papel principal, pois as suas ordens eram mais bem executadas pelos sugestionados. Dagmar, pensativa e nervosa, recusou-se a participar das experiências e estava sentada à distância, quando dela se aproximou Valenrod que, sorrindo, levantou as duas mãos e bradou, caprichosa fada Viviana. A senhorita se nega a participar do nosso jogo? Neste caso, ordeno-lhe que durma. Dagmar sentiu algo queimando seu coração e uma corrente de fogo percorreu o seu corpo. Sentiu-se tonta, o olhar apagou e sua cabeça caiu sobre o espaldar da poltrona. Desidério, surpreso com o efeito inesperado da sua brincadeira, debruçou-se rapidamente sobre a adormecida e pegou na sua mão. Certificando-se de que ela se encontrava num estado de completa catalepsia, ele assustou-se e tentou despertá-lo o mais rapidamente possível com passes magnéticos. Conseguiu fazê-lo com certa dificuldade, pois a duquesa e os outros presentes atrapalhavam, criticando-o por tentar experiências tão perigosas. Quando Dagmar acordou, sentiu uma terrível fraqueza e recebeu friamente as desculpas do barão, que afirmava que não queria e nem previa aquela situação inesperada. Em seguida, ela foi rapidamente para casa. A partir daquela tarde, Dagmar sofreu uma estranha mudança. Todo o seu amor próprio se ressentia, ao pensar que estava submissa ao misterioso poder de um homem em quem não confiava, percebendo instintivamente que, apesar da amabilidade e visitas constantes, ele não a amava com sinceridade. Entretanto, mesmo convicta disso, ela ansiava pela sua presença e o olhar e aperto de mão de Desidério pareciam influir nos seus fluxos vitais. Dagmar se perguntou, assustada, se aquilo não seria um amor inconsciente pelo barão, mas logo convenceu-se de que o seu espírito estava livre e que somente seu corpo estava escravizado por alguma força poderosa, que a vontade e orgulho não conseguiam vencer. A descoberta dessa situação teve um efeito terrível em Dagmar. Ela emagreceu, ficou pálida, perdeu o apetite e o seu estado nervoso era preocupante. Desidério logo percebeu a influência que tinha sobre Dagmar, e por vaidade, convenceu-se de que provocava uma forte paixão na moça. Dettingen, entretanto, vigiava Dagmar com sombria preocupação, conhecendo bem demais a causa psíquica e física do seu estado. Ele próprio também estava doente. A doença do coração, da qual padecia havia tempos, começou a piorar, às vezes ele sentia tonturas e uma forte dor no peito quase o impedia de respirar. Certa vez, um ataque semelhante ocorreu com ele na presença de Haydn. O jovem médico ajudou-o e depois observou num tom de brincadeira mais sério, querido barão. Apesar de todo o respeito que tenho pelo seu conhecimento, gostaria de servir a sua e a minha ciência. Permita-me auscultá-lo e depois prescrever-lhe alguma beberagem insuportável que o senhor engolirá com desprezo. O senhor deverá fazer isso por Dagmar e por seus amigos. O barão sorriu.
Estamos sós e posso dizer-lhe com sinceridade que, para a doença que tenho, não existem remédios. Para a morte, quando chegar a hora, qualquer ciência é inútil. E digo-lhe mais. Não tenho mais do que 8 ou 10 meses de vida. Ausculte-me irá convencer-se de que estou certo. Lothar, após examinar o paciente, ficou pálido e, em silêncio, encostou-se na escrivaninha. E então, meu amigo? Por seu semblante percebo que o meu diagnóstico estava correto. Entretanto, quero a sua opinião sincera. Continuou Dettingen, apertando amigavelmente a mão do médico. Pensa que tenho medo da morte? Acredite-me, ela é assustadora somente para os ignorantes, que imaginam que tudo termina no túmulo e que o seu ser transforma-se em nada. Para mim, a morte é uma transformação periódica, uma conhecida fase da vida, necessária para o aperfeiçoamento do espírito. Só não gostaria que Dagmara soubesse do meu estado. Seria muito difícil para ela. Dagmara, às voltas com o seu problema espiritual, evitava a sociedade, alegando que a doença do pai lhe tomava todo o tempo. Até Dina ela passou a ver mais raramente e nem percebeu a mudança ocorrida no caráter e maneiras da amiga. Dina o mergulhava no turbilhão de prazeres, surpreendendo a todos com suas artes, vestidos e denguices, ou trancava-se em casa, isolando-se, inacessível aos inúmeros admiradores desesperados. Essa inconstância de caráter teve início a partir do dia em que recebeu a visita de Dr. Hagen. Lothar foi visitá-la como médico, convidado por Dina para ver o marido, que se resfriara seriamente. O jovem médico fingiu não reconhecê-la, mas quando ficaram a sós no gabinete, aonde foi conduzido pela senhora von Rambach para prescrever a receita, Dina tocou a sua mão e perguntou com voz trêmula: Sr. Hagen, o senhor não me reconhece ou não quer reconhecer? Lothar levantou a cabeça e o seu olhar calmo e gélido suportou o ardor dos brilhantes olhos de Dina. Pensei que não seria agradável à senhora se eu a reconhecesse. Mas por quê? Nunca me arrependo dos meus atos e não considero crime acalentar sonhos que, na verdade, foram destruídos rapidamente pela realidade. Lothar ficou um pouco sisudo e respondeu, evitando o periclitante tema: a senhora tem razão. Os sonhos da adolescência devem desvanecer-se pela razão que a senhora chama seriamente de realidade. Eis a receita. Por favor, dê este xarope ao seu marido nos horários prescritos. Amanhã eu volto. Volta como médico ou como velho conhecido? Perguntou Dina, com um sorriso forçado. Hagen fez uma reverência. Já que a senhora permite, não deixarei de aproveitar este amável convite. A partir desse dia, começou uma estranha relação entre os desapaixonados. O doutor aparecia frequentemente nas recepções na casa de Dina e percebia que ela se consumia de paixão por ele. Mesmo assim, ele nunca passou dos limites da razão contida, permanecendo surdo e cego a todos os seus avanços. Não que tivesse receio de cair na rede da perigosa sereia, mas é que havia um novo e poderoso sentimento que o deixava indiferente a todas as seduções de Dina Rambach. Esse sentimento era por Dagmara. Sua delicada beleza, sua alma pura e orgulhosa, e a mente extraordinariamente desenvolvida, tudo isso encantava o jovem médico e em seu espírito calou fundo desejo de torná-la sua esposa. Ele encarava Saint-André, Domberg e Wallenrod com um olhar ciumento, entretanto, logo percebeu que precisava preocupar-se somente com o asqueroso Desidério, que odiou pela preferência que a moça lhe dava. Todavia, o que mais irritava Lothar eram os boatos que corriam sobre Dagmar e Wallenrod. Este último passou a frequentar cada vez menos a casa dos Domberg e a cortejar abertamente a condessa. E o fazia sem nenhum cuidado, pois sabia que nem Dettingen e nem sua filha nada fariam para dominá-lo. Esta era a situação quando, um dia, Dagmara voltou do passeio antes da hora costumeira e soube pelo velho mordomo que Saint e André Desidério estavam no gabinete de Dettingen, aguardando a volta dele da cidade. Antes de subir para seus aposentos para trocar o traje de amazona, Dagmara dirigiu-se ao gabinete. Ela queria dizer aos jovens que seu pai voltaria dentro de 1 hora e oferecer-lhes algo para comer. O grosso tapete abafou o som de seus passos, e absorta nos próprios pensamentos, ela não prestou atenção à conversa em voz alta, que provinha do gabinete. De repente, Saint-André pronunciou o nome dela, fazendo-a estremecer e parar indecisa a alguns passos da porta. E eu repito, se você é uma pessoa honesta, então vai por um fim a esta comédia indigna. Todos aguardam o anúncio de seu noivado e os companheiros acham que é sua obrigação. Você manobrou espertamente entre Berta e a condessa, mas finalmente deixou a Domberg. Isto é perfeitamente compreensível,
pois você acredita que a sua posição com o duque está bem firme. Neste caso, você deve se declarar a Dagmara, dizia Saint André com amargura e irritação. A voz de Desidério tremia de raiva, quando ele respondeu, ora essa. Quero ver quem irá obrigar a declarar-me, se não tenho nenhuma intenção de casar. Se não tem tal intenção, então preserve a reputação da moça e não finja ser seu pretendente. Você levou este jogo longe demais. Se não quer que as pessoas honestas considerem num patife, deve casar com a Condessa Elfenber, isto é, se ela o aceitar como marido. Ah! Respondeu Desidério com um riso irônico, que repercutiu mal em Dagmara. Aquela pequena exclamação continha tanta autoconfiança e vaidade, não permitindo nem sombra de dúvida quanto à aceitação da proposta, que o rosto da moça ficou vermelho. Dagmara correu para seus aposentos, e jogando-se no divã, chorou convulsivamente. Um sentimento de indescritível tristeza e de amor próprio ferido apertou o seu coração. Apesar do que diziam de Valenrod, Dagmar acreditava que ele amava e procurava neste sentimento um alívio para a humilhante consciência de ser escrava de sua força oculta. Se ele amasse, esta estranha prisão não seria um grande mal e ela se submeteria de bom grado. Apesar da instintiva desconfiança que por vezes despertava, ela se consolava, sonhando com o futuro e vendo em Desidério qualidades espirituais tão atraentes quanto a sua aparência externa. E agora, de repente, ela fica sabendo que ele não a ama, usando-a como cobertura para o seu jogo duplo, que deveria garantir para ele a vaga de ajudante de ordens e, ao mesmo tempo, livrá-lo de Berta Domberg. Dagmara franziu o senho e em seus olhos acendeu-se um sombrio fogo. Então, Dina estava certa, sob a luxuosa embalagem, o barão escondia um coração frio, um egoísmo cego e vaidade. Se agora ele a pedisse em casamento, iria fazê-lo por insistência dos companheiros, para preservar a reputação dela, que comprometera arbitrariamente. E ele não tinha dúvidas de que seria aceito com entusiasmo, o expressivo riso de Desidério soava zombeteiro em seus ouvidos. Com o rosto em brasa, Dagmara pulou do divã. Vou mostrar-lhe que ele não é nem um pouco irresistível e que não quer o seu sacrifício. Vou deixar que continue livre para todas as suas futuras sujeiras. Pensava ela, andando nervosa pelo quarto. Mas esse nervosismo foi passageiro e, parando diante da pia da toilette, Dagmara lavou o rosto com água fria. Ela sentiu um vazio interior, seu universo de sentimentos e esperanças desmoronou e desapareceu num abismo sem fundo. Mas a sua alma, bondosa e disciplinada na arte do autodomínio, não vacilou. Uma hora depois ela apareceu na sala de visitas e nada, exceto a palidez, demonstrava a tempestade que havia passado em sua alma. Ela conversou como sempre, e os dois oficiais saíram sem suspeitar que ela ouvirá a sua conversa. Ao voltar para casa, o barão trancou-se em seus aposentos, e por muito tempo, estudou o problema que o preocupava. Era difícil evitar o casamento, devido à opinião pública, e isto significava que devia submeter-se. Quanto ao assentimento de Dagmara, ele não duvidava disso nem por um segundo. A garota era sem dúvida encantadora, honesta e lhe agradava muito, também devia levar-se em conta o seu poder oculto, que seria muito importante, principalmente a partir do instante em que tal poder estivesse inteiramente à sua disposição. Além disso, ela era tão ingênua e confiante que nunca iria incomodá-lo. Ele poderia continuar a sua costumeira vida de solteiro, com liberdade ainda maior, pois livrar-se-ia do rígido controle da mãe. Esse inesperado pensamento fez Desidério endireitar-se. Ele percebeu que se livraria de uma incômoda e cansativa carga e saltaria para a liberdade. É claro que ele amava muito a mãe e reconhecia seus cuidados, amor e sacrifícios, mas ela sufocava-o, obrigando a relatar-lhe as suas façanhas e constantemente inventar mentiras para relaxar a sua vigilância ciumenta. Ele sempre sentiu a sua mão pesada segurando firmemente a carteira. É verdade que ela não ligava para suas aventuras amorosas e nunca o repreendeu por façanhas que a sua própria consciência rotulava timidamente como mais indignas, mas tal condescendência da mãe era um prêmio demasiadamente pequeno por sua tirania geral e a liberdade restrita era infinitamente preferível. Apesar da inabalável decisão de casar, Valenrod passou uma semana sem aparecer na vila egípcia. O motivo disso é que não tinha coragem para contar à mãe sobre a sua decisão. Ele temia a sua ira, sabedor do ódio que a baronesa nutria pela filha de sua antiga adversária, que não perdoou nem no túmulo por Gunter amá-la. Mas, um dia, ele ordenou que selassem o seu cavalo e foi tomar o desjejum, decidido firmemente a falar com a mãe. Ele quase não tocou na comida, tomando apenas alguns copos de vinho. A baronesa observava-o em silêncio e finalmente perguntou: "O que você tem, Desidério? Estou observando há alguns dias que você está muito estranho."
Está com dívidas ou problemas no serviço? Desilusões amorosas? E por que ontem você não foi à casa dos Domberg? Já é a terceira vez que você declina indelicadamente o convite deles. Na minha opinião, você deve dar um basta a isso e declarar-se aberta. Ela é um partido brilhante. A maravilhosa propriedade Erlenghof foi adquirida em nome dela. Desidério levantou-se, colocou o copo na mesa e disse surdamente: Eu nunca vou casar com a filha de uma ignóbil porca que nos arruinou e em cuja cama meu pai suicidou-se. Minha esposa será a condessa Dagmara von Elfenberg. Eu a comprometi e devo casar-me com ela. A baronesa endireitou-se, seu rosto pálido cobriu-se de manchas vermelhas e os lábios trêmulos negaram-se a obedecer. De repente, ela jogou-se sobre o filho, agarrou-o pelo braço e, agitando-o com força, gritou com voz sibilante e irreconhecível: Patife! Idiota vulgar! Para que foi seduzir aquela meninota? Já não lhe chegavam as suas amantes? Desidério afastou a mão da mãe e, recuando, disse com olhar flamejante: Eu não a seduzi e nem tinha intenção de fazê-lo. O meu jogo duplo para manter a vaga de ajudante de ordens e enganar a Domberg obrigou-me a comprometer Dagmara. Vou agora à vila e volto de lá noivo. Prepare-se para isso. Minha decisão é inabalável. Não esqueça que você deve minha vida a Dettingen e sua ira gratuita faz você simplesmente bizonha. E, sem esperar pela resposta, saiu correndo de casa, montou no cavalo e galopou para a vila. A baronesa, vendo-se só, começou a correr feito louca pelos quartos e, por fim, teve um forte ataque de nervos. Caiu no divã, soltando fortes gritos e risadas agudas que deixaram a camareira aterrorizada, imaginando que ela havia enlouquecido. A rápida corrida ao ar livre acalmou um pouco Desidério. Chegando ao bosque que ficava a caminho da vila, ele conteve o cavalo e virou para uma trilha fora da estrada. A trilha era mais longa, mas, em compensação, não tinha poeira. Imerso nos próprios pensamentos, Desidério ia a passo lento quando, de repente, ouviu o tropel de outro cavalo e, por entre as árvores, viu Dagmara que se aproximava, vindo da direção oposta pela mesma trilha. Nervosa e triste, ela ordenou que lhe selassem um cavalo e decidiu dar um passeio sozinha, como fazia sempre que queria ficar só. Ao ver o barão, ela ficou levemente emburrada. Aquele encontro não lhe agradava, mas Desidério não deu a mínima importância àquele mau sinal. Ele percebeu com vaidade que Dagmara estava mais pálida e magra e que nos cantos de sua boca surgira uma amarga dobra. Ah! Pensou ele. Ela está triste com minha longa ausência. Mas mesmo sem a mínima vontade da minha parte, vou agora dissipar esta sombria preocupação e transformar o lírio em uma rosa. E, convenhamos, ela não é nada má, acrescentou ele, com ar de conhecedor, admirando a formosa e esguia figura de Dagmara. Estocando o seu cavalo, ele aproximou-se rapidamente da jovem. Condessa, disse ele, depois dos cumprimentos, permita-me acompanhá-la até a vila. Eu estava dirigindo-me para lá na esperança de encontrar a encantadora anfitriã sozinha. Precisamos conversar sobre um assunto muito importante e gostaria de fazê-lo o mais brevemente possível. Dagmar estremeceu imperceptivelmente, mas sua voz estava firme, quando respondeu: Pode falar, barão. Neste instante o bosque está tão vazio quanto a minha sala de visitas. O que quer me dizer? Uma profunda ruga surgiu na lisa testa de Desidério. A resposta de Dagmar e o seu tom não lhe agradaram nem um pouco. Vejam só. Esta garotinha ainda quer exibir-se, quando sei que está ardendo e definhando à espera de minha declaração. Ela me paga. Este pensamento passou momentaneamente na cabeça do barão, mas o seu rosto expressava a mais profunda ternura. Aproximando-se de Dagmara, ele pegou-a pela mão e murmurou com a voz carinhosa, que tantas vezes o ajudou a atrair em sua rede mulheres incautas que ele queria possuir: Eu te amo, Dagmara. Se o quisesses, já terias notado isso há muito tempo. Decidi finalmente declarar-me: peço-te a mão para tornar-te a companheira da minha vida. A jovem ouviu-o cabisbaixa. Ela tentava captar naquelas palavras uma única nota de sinceridade, ou um impulso do coração. Não encontrando nada parecido, sua alma encheu-se de severa amargura e ela respondeu friamente: A sua proposta me lisonjeia, barão, mas não posso aceitá-la. A senhorita não me quer? Murmurou Desidério, não acreditando nos próprios ouvidos. Não quero, pois não posso ser esposa de um homem que vai casar comigo somente por questão de honra e por insistência de seus companheiros, disse Dagmara, sublinhando cada palavra e olhando com desprezo. Desidério empalidecia e ruborizava.
foi invadido por uma fúria insana, parecia-lhe ter recebido uma bofetada. Conteve-se com dificuldade e disse por entre os dentes: Condessa, a sua rejeição é uma ofensa para mim. Com que direito faz isso? Os olhos cinzentos de Dagmar escureceram e o seu olhar sério encarou desafiadoramente os olhos indignados de Desidério. Pelo direito incontestável de dispor de minha própria pessoa. Mas vou expor-lhe a razão da minha negativa. Não preciso de que casem comigo por questão de honra, porque não me acho comprometida com as suas constantes visitas. E, para livrá-lo de quaisquer suspeitas quanto à falta de nobreza em relação à mulher cuja reputação, em sua opinião, o senhor manchou, posso anunciar abertamente que o senhor pediu a minha mão em casamento e eu recusei. O senhor está livre, barão Valenrod. Não sou mais necessária para livrá-lo de Berta Domber, e eu mesma considero o senhor livre de quaisquer obrigações para com a minha pessoa. E, sem esperar a resposta, ela virou rapidamente o cavalo e galopou para longe. Desidério permaneceu imóvel no lugar. Sua cabeça girava e uma terrível fúria interior quase o impedia de respirar. Nunca antes a sua vaidade sofrerá tão duro golpe, e o papel de vítima submissa do cumprimento da honra que ele pretendia desempenhar não deu certo. Além disso, ele estaria numa situação ridícula se a verdade fosse revelada. E aquela fraca e ingênua meninota que o amava, ele tinha certeza disso, ousou dizer-lhe não e demonstrar-lhe o seu desprezo. Naquele instante um profundo ódio por Dagmar encheu seu coração e ele cerrou os punhos, mordendo nervosamente os lábios. Mas quem poderia ter contado tudo a ela, abrindo-lhe os olhos e transformando o seu amor em inimizade e desprezo, pois ela certamente o amava? Aquele olhar límpido, que nunca mentia, confirmou isso inúmeras vezes. Apesar da raiva, Desidério sentia também uma amarga tristeza, pois desde que perdeu Dagmara, ela adquiriu aos seus olhos um valor especial. Andando pelos arredores por algumas horas, Desidério retornou à cidade. Seu cavalo estava exausto e ele, depois do prolongado passeio, parecia calmo, mas só externamente. Além do mais, ele não conseguia decidir-se a voltar para casa e, então, foi direto à casa de seu companheiro, que festejava a sua promoção a tenente, com um grande almoço e bebedeira. Quando Desidério chegou, todos os presentes, entre os quais algumas atrizes, já estavam sentados à mesa e receberam-no com gritos de boas-vindas. O banquete era farto e o vinho corria a cântaros. Desidério, levado pelo ambiente animado e alegre, bebia copos e mais copos, superando a todos com o seu comportamento livre e gracejos picantes. Após o banquete, todos passaram para o salão de visitas. Primeiro começaram a cantar e tocar, depois dançaram e jogaram cartas, e enquanto isso a bebedeira prosseguia. Já eram cerca de 3 horas da madrugada quando todos saíram. 2 criados levantaram Desidério da poltrona com dificuldade, conseguiram vesti-lo no uniforme e o enrolaram no sobretudo do patrão, pois o sobretudo do barão fora levado por engano por um dos convidados. Em seguida, colocaram-no numa carruagem e ordenaram ao cocheiro levá-lo para casa. Pálida e com lábios cerrados, a baronesa Valenrod, cheia de fel e raiva, aguardava a volta do seu filho. Ela estava parada junto à janela que dava para a rua, o que lhe permitia ver de longe a chegada de alguém. Onde estaria ele? Não é possível que ficasse na casa de Dettingen até aquela hora. Provavelmente, alguns companheiros o arrastaram para uma farra, que sempre o deixava num estado horrível no dia seguinte. A baronesa odiava tais reuniões, e preocupada com a saúde do filho, castigava-o, privando-o de subsídios. Desidério sabia disso e, cuidadosamente evitava ser visto pela mãe após as oferendas a Baco excessivamente grandes. Pois, por mais absurdo que fosse tal despotismo materno, ele tinha de obedecer. Dessa vez, entretanto, ele perderá completamente a capacidade de pensar e, por isso, deixou que o levassem para casa. Quando a carruagem parou na entrada da casa, a baronesa percebeu que suas suspeitas não a enganaram. Levantou-se para chamar o estafeta, mas depois mudou de ideia e foi rapidamente à sala de visitas para receber o filho no saguão, com um sermão sentido. Ela ouviu Desidério subir as escadas com dificuldade e depois, a mão trêmula começar a procurar o buraco da fechadura sem conseguir acertá-lo com a chave. Finalmente conseguiu e entrou no saguão, jogando ao chão o sobretudo, que mal se mantinha sobre os ombros. De repente, ele viu a mãe e algo parecido com surpresa passou pelo seu pálido e desfigurado rosto ao vê-la de pé àquela hora. Ele encostou-se na parede, pois as pernas trêmulas recusavam-se a obedecer-lhe e, com o olhar turvo, ficou encarando-a. A baronesa olhava-o, muda de raiva. Tudo aquilo significava que ele voltava de uma bebedeira e naquele instante estava incrivelmente parecido com o seu finado pai.
Quantas vezes Gunther voltou para casa no mesmo estado, com o uniforme desarrumado, camisa aberta, olhos afundados e vítreos, a personificação da boemia. Ao lembrar disso, Helena estremeceu e cerrou os punhos. Certa vez, quando Desidério tinha 16 anos e frequentava a academia militar, ele voltou para casa completamente bêbado. Naquela ocasião, a baronesa agarrou o chicote das trêmulas mãos do filho e deu-lhe uma violenta surra que este não esqueceu por muitos anos. Ela faria isto novamente com prazer, mas Desidério já não era um menino e o espancamento já passará para a história. Parece que você comemorou bem o seu noivado. Embevecidos pelo triunfo, Dettingen e sua futura esposa receberam-no bem. Disse ela com voz trêmula de raiva. Os olhos de Desidério acenderam-se. Acalme-se. Ela não quis casar comigo, respondeu roucamente. Não quis casar com você? Repetiu a baronesa, desconfiada e ofendida, desta vez, no orgulho materno. Ela é uma débil mental? Provavelmente. Respondeu Desidério, com leve ironia. Em seguida, zigue-zagueando e segurando-se nas cadeiras, ele se arrastou para o quarto. A baronesa o seguiu, ouvindo dar encontrões nos móveis e tirar as botas com forte ruído. Depois disso veio o ruído de vidro quebrado e tudo silenciou. Então a baronesa voltou em silêncio ao seu quarto. Então ela não o quis para marido. Será que não o ama? Ou tal resposta foi sugerida a ela pelo diabólico orgulho herdado da mãe? Pensava ela, despindo-se e esquecendo que, se Dagmar a visse Desidério do jeito que ele estava naquele momento, teria ficado feliz com a própria decisão. Graças a Deus que tudo aconteceu assim e me livrei dela. E devo desculpar esta arte do meu filho. Isto é absolutamente natural depois de tal ofensa à sua vaidade. Pois é, Deus sabe o que faz, concluiu a baronesa as suas elucubrações, esticando-se prazerosamente no leito. Capítulo 10. Dagmar voltou para casa extremamente agitada. Estava satisfeitíssima por ter dito não a Desidério e jogado na sua cara a hipocrisia e a baixeza de seus atos e descontado aquele desdenhoso ha-ha. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se cansada, nervosa e atormentada por uma tristeza que nunca havia sentido antes. Quando Dettingen chegou, percebeu imediatamente pelo brilho febril dos olhos, lábios tremendo de nervosismo e palidez de Dagmar, que acontecerá algo. Ele desconfiou que aquela agitação fora provavelmente provocada pela declaração de Desidério e, querendo certificar-se disso, sentou-se perto de Dagmar e perguntou, abraçando-a carinhosamente: Você está nervosa, minha querida criança? O que aconteceu? Você sabe que sou seu melhor amigo e que pode confiar em mim. Eu sei, papai. Eu estava aguardando ansiosamente para dizer que hoje Wallenrod me propôs casamento e eu não aceitei. Dettingen estremeceu e seu rosto ficou sombrio. E por que você decidiu esta questão tão importante sem me consultar? Porque sabia de antemão que você iria aprovar o que fiz. Papai, ele é uma pessoa indigna, do tipo daqueles que você me falou. Você próprio não gostaria de ver-me casada com alguém que não poderia respeitar. Com o rosto vermelho e olhar faiscante, Dagmar contou-lhe tudo o que acontecerá entre ela e Desidério. Dettingen ouviu com atenção e levantou-se, com um profundo suspiro. Só posso aprovar o que fez, minha querida criança. A sua dignidade feminina fez você agir assim. E retirou-se para o gabinete, alegando ter um trabalho inadiável. Mas, em vez de trabalhar, começou a andar pelo quarto com um semblante sombrio e preocupado. Por fim, jogou-se na poltrona e cobriu o rosto com as mãos. E então, o ato de alta sabedoria transformou-se em ato diabólico. Como pude ligar esta vida juvenil àquele patife? Será que tinha o direito de agir assim, sem seu consentimento e sem revelar-lhe toda a verdade? Confessar agora seria impossível e sem sentido. O crime está feito. Abusei da confiança de um ser inocente e entreguei-a em sacrifício à minha ciência. Como um Shaylor, eu obriguei-a a pagar com o seu próprio corpo o bem que fiz. Ele levantou de supetão da poltrona e, agitado, começou novamente a andar pelo quarto. Eis o dragão que guarda a entrada para um mundo desconhecido, que resolvi estudar. Ele deixou-me entrar e fiz-me seu aprendiz, mas, em troca, fui obrigado a entregar-lhe o que tenho de mais precioso. E quantos inocentes morreram nas garras do Minotauro insaciável, chamado ciência? Nós, adeptos das ciências ocultas, criticamos a cruel vivissecção dos cientistas modernos, que através do sofrimento do ser vivo, tentam compreender os segredos da ação da matéria. E nós somos melhores.
Nem um pouco. Somos somente mais sofisticados. Sob o nosso bisturi, em vez de sangue, corre a própria essência da vida, utilizamos sem vacilar a força vital do ser e o fazemos sofrer, para despertar aqueles eventos misteriosos que deverão fazer a turba ingrata e imbecil crer na vida após a morte. Assim já se fazia nos templos. Hoje, o irracional rebanho humano critica e odeia de todas as formas os infelizes que possuem o dom destas misteriosas capacidades, e somente porque eles lhes permitem conhecer o mundo invisível. Mas que direito tenho de julgar, se eu próprio sacrifiquei um ser delicado e puro a um homem que irá pisar a quem ele deve a vida? O abismo atraiu-me. Vou desaparecer e estarei inacessível ao julgamento humano, mas o mal que fiz sobreviverá a mim, e quem irá pagá-lo com sofrimento imerecido será um ser inocente. Oh! Como são felizes os pobres de espírito! E com um rouco gemido, Detinhin caiu no divã e cobriu a cabeça com travesseiros. Passou-se bastante tempo até que ele levantou-se de repente com ar de cansado. Devo ver como ela está. Uma grande excitação de ambas as partes pode ter consequências perigosas. O barão acendeu a vela e dirigiu-se ao quarto de Dagmara. Já amanhecia, mas o quarto estava completamente escuro, graças às espessas cortinas fechadas. A fraca luz noturna era insuficiente para iluminá-la. Detinhin aproximou-se silenciosamente da cama e iluminou cuidadosamente a adormecida. Sobre a almofada, Dagmara dormia tão pálida quanto a branca cambraia de sua camisola, mas aquele estranho sono era muito parecido com desmaio, pois as suas mãos estavam frias e a respiração quase imperceptível. Eu estava certo, ela está em completo e profundo transe, murmurou Detinhin. Colocando a vela sobre a mesinha de cabeceira, ele começou a executar passes mágicos. Pela forte tensão da força de vontade, as veias da sua testa incharam e ele começou a suar, mas Dagmara permanecia como morta. Respirando pesadamente, o barão sentou-se e enxugou o rosto. A idade e a doença tiraram de mim as últimas forças. Não tenho vitalidade suficiente para este jovem organismo, pensou, abatido. Um minuto após, levantou-se decidido e tirou de dentro da roupa algo parecido com um talismã em forma de estrela em cujo centro estava incrustada uma pedra semelhante a diamante, mas com brilho e reflexos muito mais fortes. Levantando com um gesto imperioso o talismã, Detinhin pronunciou um encantamento rítmico, levantando e baixando a voz. Após alguns minutos, da parede perto da janela começou a levantar-se uma nuvem avermelhada, cujo movimento obedecia exatamente ao canto do invocador. Aumentando e condensando-se aos poucos, a nuvem tomou a forma semitransparente de um homem que parecia levantar-se da cama. Apesar do reflexo avermelhado, seu rosto estava mortalmente pálido até sob a luz vermelha que o iluminava, os olhos afundados nas órbitas e exalando um sufocante odor de mistura de vinho e sangue. Detinhin recuou como se recebesse um forte golpe. Seu animal! Seu animal, embebido de elementos de alcoolismo e devassidão, volte para onde veio! Exclamou o barão, diante da aparição, levantando o braço num gesto imperioso. Mas a estranha aparição, aparentemente não o apercebendo, passou silenciosamente por ele e desapareceu nos cortinados da cama. Santo Deus! Ele é mais forte do que eu! Exclamou Detinhin, já sem forças, encostando-se no móvel e fechando os olhos. Mas essa fraqueza foi passageira. O barão recuperou-se e correu para a cama. A aparição havia sumido e ele, com a mão trêmula, constatou que o corpo de Dagmara estava novamente morno e flexível. O rosto encantador adquiriu a cor rosa e a respiração normal e profunda atestava que agora ela dormia um sono reparador. Ah! Murmurou Detinhin com lábios trêmulos. Se até aquela carniça fluídica foi capaz de levantar a força vital, então sinto-me inútil com a minha ciência. A natureza venceu-me. Detinhin virou-se e saiu do quarto quase correndo. Chegando aos próprios aposentos, sentou-se na poltrona e com as duas mãos apertou o peito onde o coração batia fortemente. O terrível cansaço e a forte emoção provocaram um ataque da sua doença. 2 horas mais tarde, a camareira despertou Dagmara. Muito assustada, ela contou que o velho José, preocupado com o amo, que não chamava para vestir-se, entrou no gabinete e viu o barão deitado e desacordado no tapete. Sem saber o que fazer, ele imediatamente enviou um emissário a cavalo para chamar o Dr. Reger e ordenou a ela, Jenny, avisar a senhorita sobre o acontecido. Dagmara, assustada e pálida, vestiu rapidamente um penhoar e desceu para o gabinete do barão. Detinhin já estava deitado no divã, e José tentava reanimá-lo sem sucesso. Mas Dagmara era aprendiz de Detinhin.
Com calma e decisão, difíceis de se esperar de uma garota impressionável, ela examinou o pai. Conhecia os ataques a que seu pai sofria e sabia que meios devia utilizar. Correu imediatamente para o laboratório e trouxe de lá uma caixa com remédios. Primeiramente, friccionou os braços e as têmporas do paciente com uma certa essência, enchendo o quarto com um aroma estimulante. Em seguida, após injetar algumas gotas no paciente, ordenou que trouxessem carvões em brasa e jogou sobre eles um punhado de ervas para que Dettingen pudesse aspirar a fumaça. 1 minuto depois, o barão moveu-se e abriu os olhos. Ao ver Dagmara, pálida e chorosa, debruçada sobre ele, uma expressão de profunda amargura passou-lhe pela face. Enfim você voltou a si, papai. Que susto levei! Exclamou alegremente a jovem, beijando-lhe carinhosamente a mão. Como está se sentindo? Acrescentou. Fiquei tão assustada, que nem sei se usei os medicamentos certos. Você escolheu-os maravilhosamente bem, minha fiel enfermeira. Já me sinto muito melhor. Agora dê-me mais um copo d'água com 10 gotas do conteúdo deste frasco lilás. Ótimo! E, para reforçar, vou beber um copo de vinho, mas somente daquele que está trancado no meu cofre secreto. Pegue a chave e encha o copo com o cantil de opala. Mas não se esqueça de colocar tudo de volta no lugar. Meia hora mais tarde chegou Reiger. Ele examinou o barão, que já havia recuperado as forças depois de beber o copo de vinho. Depois, ao cumprimentar Dagmara, que, preocupada, enchia-o de perguntas, disse, com um sorriso forçado, minha querida e maravilhosa colega. Você nada deixou para mim. O estado do barão é bastante satisfatório dentro do que é possível na presente situação. Dou-me por vencido diante dos estranhos, mas, sem dúvida, eficientes remédios que você utilizou. A sua ciência é mais limitada do que a minha, porque o senhor admite somente a matéria, respondeu com um sorriso, Dettingen. Estas ciências são irmãs, e quando se unirem para trabalhar em conjunto, iluminarão o mundo inteiro com uma intensa luz. Eu vejo aqui ervas, extratos, pós, ou seja, uma farmácia. Tudo isso me atrai tanto quanto o fruto proibido. O senhor permitiria satisfazer a minha curiosidade? Com prazer. Dagmara, mostre a caixa ao seu amigo. O senhor poderá abrir todos os frascos e cheirar o seu conteúdo, exceto estes. 2 frascos negros, pois seu aroma é mortal. Assim que Lothar examinou, cheirou e apalpou tudo, ele ficou sério e pensativo. Vejo aqui amostras de uma flora desconhecida e ingredientes que nenhum dos nossos químicos jamais analisou. Confesso sinceramente que nesta hora sinto-me um completo ignorante. Não posso revelar estes segredos a não iniciados. O senhor somente riria de muitas coisas se lhe contasse a sua utilidade. Quanto a isso, as nossas opiniões divergem enormemente, disse Dettingen. Em seguida, ele ordenou a Dagmara para fechar a caixa e levá-la ao laboratório. Quando o médico foi embora, o barão adormeceu e acordou somente à noite. Ele se sentia bem mais animado e ordenou que lhe trouxessem algo para comer. Depois, conversou alegremente com Dagmara, mas perto das 11 horas mandou-a dormir. Vá, minha filha, e durma em paz. Estou me sentindo muito bem. Posso afirmar que a doença irá deixar-me em paz por algum tempo. Já tomei os remédios necessários e logo também irei dormir. Ficando só, Dettingen ficou profundamente pensativo. Quando soaram as 12 horas, ele levantou-se e entrou no santuário. Vestindo uma túnica de linho, acendeu um candelabro de 7 velas e os carvões dos tripés onde jogou um punhado de pó, que queimou com chama colorida, perfumando o ambiente. Caindo de joelhos diante do altar, ele levantou-se em seguida e, levantando os braços, começou a cantar uma estranha canção. Passará-se cerca de 1/4 de hora. De repente, na frente do baldaquim de veludo sobre o altar, apareceu uma nuvem fosforescente e piscaram raios coloridos. Um sopro de ar quente e perfumado passou por Dettingen e, sobre os degraus do altar, ele viu o mesmo misterioso visitante que já lhe havia aparecido uma vez. Como da primeira vez, a aparição estava usando uma túnica transparente de um branco ofuscante e os grandes e luminosos olhos do desconhecido fitavam Dettingen com um olhar profundo e inquisidor. Saudações, mestre! Disse o barão, curvando-se respeitosamente. Quero informar-lhe que a matéria da minha imagem terrena está se destruindo. Não temo a hora quando o meu eu espiritual abandonar este invólucro corporal, mas gostaria de preparar-me para isto. Um iniciado não pode morrer como um homem comum.
A morte não deve pegá-lo de surpresa e ele próprio deve ir ao seu encontro. Peço-lhe uma graça, mestre. Diga-me o dia e a hora em que o espírito do seu aprendiz irá elevar-se ao espaço. Você tem razão. Temer a morte é típico de ignorante, que em sua cegueira, agarra-se à carne e tem medo da destruição que ele acha que vem após a morte, se a sua vida não está ocupada pelas brutas necessidades corporais, respondeu o desconhecido, com a sua voz surda e metálica. A hora do seu renascimento espiritual aproxima-se e chegará em 6 semanas, na quinta-feira, dia 30 de abril, virei buscá-lo à meia-noite. Esteja calmo. A grande passagem será somente um sono leve e agradável, como o sono de um cansado viajante após longa caminhada. Saiba que a própria vitalidade corta os cordames que aprende a matéria bruta. Somente aquele que teme a destruição, na grande hora, agarra-se à velha roupa e, horrorizado, vacila entre as duas forças que disputam a sua vítima. O tempo que lhe resta é mais do que suficiente para acertar as suas coisas terrenas. Além disso, você deve utilizá-lo para passar as últimas instruções à sua FI1A. 3 dias antes de sua morte você deve iniciá-la naquilo para o que ela está totalmente capacitada. A citação do nome de Dagmara, o rosto de Detinen ficou sisudo e uma expressão doentia e amarga distorceu os seus lábios. O desconhecido levantou a mão. Eu vejo a sua preocupação, dúvidas e arrependimentos. Será que você esqueceu que arrepender-se daquilo que está feito é o mesmo que pegar água com peneira? Duvidar significa desarmar-se. O iniciado deve temer somente uma coisa: transgredir as leis cujo poder e imutabilidade ele compreende. A moça que você ama segue seu caminho, sob a influência do karma que ela própria criou por seus atos e desígnios durante longos séculos do passado, e o sofrimento atual é o crisol pelo qual deverá passar a sua pura e bondosa alma para testar as suas forças, superar as últimas fraquezas e elevar-se para uma esfera superior. É para essa grande batalha que você vai prepará-la, deve adverti-la sobre o perigo do rancor e da dúvida, e cobri-la com a couraça dos sábios contra as flechas envenenadas com que vão feri-lo os seres inferiores. A sua missão consiste nisso e não em vãos arrependimentos. E agora, até a hora da sua libertação. A aparição fez um sinal de despedida com a mão e, empalidecendo, dissipou-se no ar. Com o rosto expressando grande alegria e entusiasmo, Detinen caiu de joelhos e rezou fervorosamente. Depois, voltou para o seu quarto e adormeceu em paz. Nos dias seguintes o barão ocupou-se ativamente para colocar em ordem todos os seus negócios. Ele teve um encontro com o tabelião e escreveu algumas cartas, que lacrou e guardou na escrivaninha. Terminado isto, suspirou aliviado e iniciou com ardor a segunda parte da missão, passar os últimos ensinamentos a Dagmara. Todo dia, desde a manhã, Detinen e a moça dirigiam-se ao laboratório. Lá e no quarto contíguo, que Dagmar ainda não conhecia, trabalhavam no inventário do conteúdo de muitas caixas e armários, que eram a farmácia do venerando sábio. Tudo foi dividido em 3 categorias: na primeira estavam os frascos e pós, na segunda, plantas e raízes, e finalmente, na terceira, ungüentos e metais. Cada medicamento recebeu uma etiqueta com o nome, propriedades e método de utilização. A estes dados, Detinen acrescentava explicações verbais que Dagmar anotava cuidadosamente e que a interessavam extremamente. Vendo seu esforço, o barão sorria bondosamente. Pois é, minha cara criança. Estou abrindo-lhe um grande campo de atividade beneficente e cheia de interesse científico. Você estará em condições de não somente estudar e curar as doenças externas e internas do corpo, tratadas com tanta imperfeição pela medicina moderna, mas também as doenças do cérebro, possessões, encantamentos, ou seja, todo o campo dos males espirituais, uso e mau uso das forças ocultas, não pesquisadas e desprezadas pela ciência moderna. Somente o hipnotismo, que os cientistas não podem negar, já trouxe muitas surpresas, mesmo que represente um ínfimo ramo da enorme árvore do mundo desconhecido para eles. Vê estes cadernos. Neles reuni a lista das misturas necessárias, que você conhece, mas muito superficialmente, isto é, a teoria de tratamento por aroma, cor e som. Eles lhe indicarão o grau da doença e meios que devem ser aplicados. Estes 7 vidros, cada um com uma cor especial do prisma, contém uma substância muito valiosa que deve ser utilizada com cuidado. Estes extratos são compostos de sucos de frutos, folhas e raízes, cultivadas por um método muito especial, sob a influência das constelações, influências benéficas que eles devem oferecer. Uns floriam sob os raios escaldantes do sol, outros sob os raios prateados da lua e, finalmente, outros que nunca viram a luz e cresceram na profunda escuridão das cavernas.
É difícil descrever o que se passava na alma de Dagmara naqueles dias de muito trabalho. Às vezes, os novos horizontes que se abriam diante dela ofuscavam-na, fazendo esquecer-se de tudo. Mas, frequentemente era assolada por pensamentos sombrios que enchiam seu coração de tristeza. Ela via e sentia que seu pai estava morrendo, em seu olhar já se notava aquela estranha expressão que indicava a próxima separação da alma do corpo. Aquela mesma expressão, mas num grau muito inferior, ela havia observado em seus animais de estimação, no pássaro, no esquilo e em 2 pequenos cachorrinhos. Todos eles, quando morriam em suas mãos, olhavam-na com o mesmo estranho olhar, cheio de tristeza, afeição e despedida, que dá ao animal agonizante uma expressão humana. Naquele momento solene, o animal, aparentemente, consegue extrair de dentro de si a fagulha divina, que cochila subconscientemente durante o seu estado animal. No ser humano, o fogo que anuncia a separação do espírito da matéria aparece tão nitidamente que Dagmara não podia estar enganada e a infelicidade que se avizinhava encontrava-a fraca e desarmada. Mesmo assim, ela tentava ser forte e estudava com afinco todos os procedimentos mágicos para a preparação de remédios, anotando meticulosamente todas as indicações de Dettingen. Certa vez, eles estudavam juntos o uso de diferentes essências. O barão retirou de um cofre secreto uma pequena e aparentemente antiga caixinha dourada, cuja tampa estava enfeitada com pedras que Dagmara não conhecia. O interior da caixinha era coberto por um esmalte cujas faixas estavam pintadas das cores do arco-íris e no fundo havia um frasco chato e volumoso com uma pesada tampa de ouro. Dagmara inclinou-se, por curiosidade, para melhor examinar o frasco feito de uma substância parecida com madrepérola mais transparente como cristal, permitindo ver o líquido no seu interior que parecia ouro líquido. Um aroma pesado mais fortificante enchia a caixinha. "Veja só, papai! Parece até que desta caixinha a gente aspira a vida!" exclamou ela. "Maravilhosa comparação! Esta substância é quase a própria vida", respondeu Dettingen, sorrindo. "Em casos de gangrena, mordida de cobra, animal raivoso ou envenenamento, ou seja, em todos os casos de decomposição do sangue, este líquido faz milagres, restabelecendo os elementos vitais, bastando para tanto que o coração ainda esteja batendo. Mas este remédio deve-se utilizar com muito cuidado, pois uma dose excessiva mata com a rapidez de um raio e a etiqueta no frasco contém todas as indicações necessárias. Você deve economizar bem este remédio. A tampa é feita de modo a deixar passar uma única gota por vez e que deve ser diluída com água na proporção indicada. Mas, repito, use este remédio somente em casos extremos e esconda-o até do seu marido." No mesmo dia, à tarde, Dettingen e Dagmara estavam a sós no gabinete. Percebendo que a jovem estava distraída, o barão colocou a mão sobre a sua cabeça e perguntou afetuosamente: "Em que está pensando, minha querida filha?" "Em você, papai, e sobre a incapacidade da ciência que, apesar da sua onipotência, não consegue devolver-lhe a saúde nem prolongar-lhe a vida", exclamou Dagmara, derramando amargas lágrimas. Dettingen olhou-a com amor e solidariedade.